Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um encontro. É o programa Alegria do Evangelho. E hoje, um tema que toca a todos nós. Como passar do desespero à alegria. O mundo que nós estamos e os dias que nós vivemos são maus. E nós estamos não no desespero. Ninguém usa essa palavra. Eu estou desesperado. As pessoas usam o estresse. Eu estou estressado. E o que é o estresse? É quando o volante do carro da sua vida não está nas suas mãos. É quando você perde o controle da sua vida. E há um texto maravilhoso, que nós não vamos ler aqui, mas você pode ler em casa, Atos, capítulo 16. Repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E nós estamos aqui com Paulo e Silas, homens como eu e você, e que tiveram uma fé extraordinária. E nós queremos trabalhar no programa de hoje, não a presença dos dois, mas é daquele que não está aqui, é o carcereiro. As cenas se desenvolvem com esses dois homens de Deus, mas eu quero ir além com você. Por que o carcereiro é tão importante neste texto? Você que é curioso, fique conosco no encontro de hoje. Você vai passar do desespero à alegria se você seguir os passos que vamos aqui partilhar com você. Com certeza, Deus tem muito para fazer na sua vida através do nosso encontro de hoje. Abra o seu coração, fique atento e permita que o Espírito Santo inicie com você agora uma grande obra de restauração. Um dos meus últimos retiros, eu trabalhei o final de semana inteiro com este texto de Atos 16. Paulo e Silas, dois homens de Deus, homens que conheciam a palavra de Jesus. Paulo, um grande pregador, um homem de fé. Silas, o seu parceiro. Os dois juntos testemunhavam a fé em Jesus Cristo. Foram proibidos, porque atrás de Paulo e Silas andava uma garota. Você vai ler aí em Atos 16. Essa menina tinha um demônio. Só que ela descobria as coisas ocultas e as pessoas pagavam para que ela pudesse desvendar os mistérios. Chegou em certo momento que Paulo a liberta deste demônio e as pessoas acham ruins, porque agora eles não ganham mais dinheiro. E as pessoas gostavam de escutar o que a menina dizia. Levaram esses dois homens perante os chefes do povo. E eles foram acusados de espalharem falsidades naquela região. Você conhece o povo. Se naquela época o que era errado era certo, o certo estava errado, imagina nos dias de hoje. E Paulo e Silas foram açoitados. Apanharam muito por causa de Jesus. A carne sofreu, mas o que a gente não sabe é que o Espírito se alegrou. Depois que os dois apanharam, eles se sentiram felizes e mais fortalecidos, porque eles foram considerados dignos de sofrerem por Jesus Cristo. E eles não abandonaram a pregação. Como que você reage quando a sua cruz pesa, quando o preço é caro por causa da sua fé em Jesus Cristo?
por causa da sua vida, da sua ajuda na igreja, a sua presença na Eucaristia. A pessoa que perdoa, a pessoa que quer fazer o bem, a pessoa que tem fé, ela sempre consegue ver atrás de um grande sofrimento um enorme aprendizado. E o texto não vai falar apenas desses dois homens, mas há um terceiro personagem, que é o carcereiro. Depois que eles apanharam, eles foram entregues a este carcereiro e o carcereiro os prendeu. Hoje, quando fala carcereiro, você pode falar, carcereiro. Aí quem queria ser carcereiro? Carcereiro devia ser um João Ninguém. Carcereiro era um homem de confiança do imperador. Um homem que tinha uma vida tranquila, porque a família morava perto do trabalho, na casa, na parte superior. Ele não trabalhava no sol, ele não carregava peso, recebia bem e ele vigiava os presos. Só que o carcereiro conhecia regra, norma. Ele não conhecia amor e misericórdia. Porque o imperador o colocou lá. Mas se aquele carcereiro pisasse na bola, o perdão não existiria. Paulo e Silas, eles veem diferente o que aconteceu. Se eles estavam presos, não era para reclamar, era para adorar o Senhor. Eles rezavam. Eram homens de profunda oração e conexão com o Altíssimo. Eles se dobraram perante o Todo-Poderoso e não questionaram momento algum, porque eles estavam presos. Se esta é a vontade do Senhor, que se faça. Eles pareciam que viam a Deus. Eram homens cheios do Espírito Santo. Gente, esses homens estão passando para mim e para você o segredo da vitória sobre os nossos problemas. Dobre o seu joelho, erga os teus braços, creia no Deus do impossível. Deus vê o seu sofrimento, Deus está vendo as injustiças que você está sofrendo, mas não perca a fé, não abandone o Senhor, não blasfeme, não entre pela via do desespero. Mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha o amor. Os outros presos estavam olhando os dois rezando. Ninguém rezava. E eles oravam e cantavam a Deus e glorificavam o nome de Jesus, e os outros presos olhavam. Subitamente, a Bíblia tem essa palavra, subitamente, inesperadamente, houve um terremoto. E aquele terremoto sacudiu toda a prisão e todas as celas se abriram. O terremoto foi embaixo, mas deu uma sacudida lá em cima, na casa do carcereiro. O carcereiro, olhando para as celas, ele viu todas as celas abertas. O que ele imaginou? Os presos fugiram. Ele tirou a espada para se matar. Paulo e Silas gritaram: não te faças mal, nós estamos aqui. Nós não fugimos. Nós estamos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou e os viu glorificando a Deus. Agradecidos a Deus. Pelo poder da fé e da palavra de Deus, nós podemos, mesmo no sofrimento, erguer as nossas mãos na certeza de que tudo concorre para o nosso bem e santificação. Você conhece pessoas que sofrem de depressão? Pessoas que já tentaram suicídio? Pessoas que tentaram acabar com a própria vida? O que Paulo e Silas gritaram para aquele carcereiro
É o que nós precisamos gritar para estas pessoas. Não te faças mal, eu estou aqui. Eu estou contigo, eu estou ao teu lado. Nós vamos vencer juntos. Atos 16 é muito bonito, porque não fala de Paulo e de Silas, mas sempre Paulo e Silas. É uma parceria. Não te faças mal, nós estamos aqui. Com certeza Paulo incentivava Silas, não desista, isso vai passar, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Silas confortava Paulo, nós estamos no caminho correto, você é um grande pregador, Deus precisa da sua obra. Gente, o mais engraçado na história é que o carcereiro que deveria prendê-los, o carcereiro faz uma pergunta: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Aquele que prendeu Paulo e Silas se mostra o prisioneiro. Paulo e Silas estavam presos numa cela, mas livres no coração. O carcereiro não estava numa cela, mas o coração dele estava preso. Ele tinha medo do imperador. Por isso, quando ele vê as celas abertas, ele vai tirar a própria vida. Quando ele olha para dentro da cela e vê Paulo e Silas, homens de fé, ele fala: algo sobrenatural aconteceu aqui. Cuidado, aonde você coloca a tua segurança? Porque subitamente, repentinamente veio aquele terremoto. A nossa vida muda é de repente. O terremoto vem é de repente. As coisas se alteram é de repente, subitamente, repentinamente. Aí você coloca toda a sua esperança no trabalho, você vai e perde o trabalho. Você coloca toda a sua esperança na namorada, a namorada vai embora. Você coloca toda a esperança na sua saúde, você fica doente. O que as pessoas fazem? Aí eu vou me matar. Tira a espada, eu vou tirar a minha própria vida. Mas quando o carcereiro olha para esses dois homens, flagelados, com fome, com sede, mas com fé e livres. E eles estavam naquela cela, não porque a porta estava trancada, mas ali aconteceu uma pregação, a pregação do corpo, a pregação da confiança. Não te faças mal, nós estamos aqui. Vocês estão entendendo o texto? Porque quem deveria falar isso eram os dois para o carcereiro. Não nos faça mal. Presos, acorrentados, sem comer, sem beber. Não, eles fazem o contrário. Não te faças mal. Você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Tu e tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Está em Atos 16. Leia essa história. É maravilhosa demais. E o carcereiro entende uma coisa. O que o imperador nunca me concedeu, esses dois prisioneiros me deram. Acolhida, credibilidade, fé e, acima de tudo, uma possibilidade de uma vida melhor. Você não precisa ser escravo do imperador, você já é livre em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus, tu serás salvo e a tua família também. E o carcereiro, com certeza, já tinha ouvido falar de Jesus. E o carcereiro sabia que cristianismo é prática, cristianismo é fazer. Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando o carcereiro recebe dos dois esta mensagem, esta pregação,
crê no Senhor Jesus. O carcereiro os tira da cela e cuida das feridas deles. O carcereiro estava mostrando que ele realmente agora era um homem novo. Aquele carcereiro que era para prender estava agora cuidando. E você acha que acaba aí? Toda a família do carcereiro desce para ver aquele auê, aconteceu um terremoto. Paulo e Silas batizam o carcereiro e a família toda. E toda a família rende graças a Deus, glórias a Deus. E a história acabou? Não. O carcereiro pega Paulo e Silas, os leva para a casa deles, os coloca à mesa, comida, bebida, fruta, peixe, e ele se alegra ao redor da família. Aqui, gente, ao tema da pregação, do desespero à alegria. Aquele homem que há minutos atrás ia tirar a própria vida e que por causa dos dois creu no Senhor Jesus, quando ele estava com a família alegre ao redor da mesa. O nosso testemunho em Jesus Cristo, nosso Senhor, precisa ser com a nossa boca e com a nossa vida, porque nós temos a certeza, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Você compreendeu como que nós passamos do desespero para a alegria? Desespero é quem confia no mundo, é quem deposita a sua felicidade no dinheiro, no poder, no prestígio, nas pessoas. Alegria é você levar para a sua vida a maior riqueza de todas, que é Jesus Cristo. E partilhar a presença do Senhor com homens de fé. O carcereiro ficou encantado com esses dois homens, porque hora nenhuma ele ouviu uma reclamação. Hora nenhuma os dois falaram para o carcereiro, mas você nos prendeu, você nos tratou mal, você não nos deu água. Não, 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 crê no Senhor Jesus. E ao redor da mesa, na casa do carcereiro, o carcereiro recebeu o maior presente que alguém pode receber, a alegria verdadeira, a felicidade construída, a bênção do alto. Quais são as pessoas que na sua vida simbolizam Paulo e Silas? Os seus amigos de verdade, aqueles que você tem que ter ao redor da tua mesa, porque eles acrescentam na tua vida, eles preservam a tua família, eles têm a mesma fé que você. Sabe qual é o problema de tantas pessoas? Você tem levado para sua casa quem quer destruir você. Você tem levado para ao redor da tua mesa aquele que não quer levar alegria para a sua casa, mas aquele que será uma tristeza para a sua família. Precisamos confiar em Deus. Precisamos ser no mundo de hoje, novamente um testemunho de Paulo e Silas. Não te faças mal, nós estamos aqui. Eu estou aqui. Por mais que as coisas estejam difíceis para você. Não sei se você está enfrentando uma enfermidade, um desemprego, problema na escola, talvez de aprendizado, problema no namoro, não sei. O que eu sei é que na cela dos nossos problemas, flagelados e amarrados, nós precisamos continuar louvando a Deus. Nós não podemos parar de clamar o nome do Altíssimo, porque por Jesus, com Jesus e em Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Quando aquele carcereiro falou para os dois assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Deixa a gente fugir? Ah, me dá dinheiro. Ah, deixa a gente dormir na sua cama. Me arruma um cavalo. Não.
Eles foram ao essencial. O essencial é a fé. A fé em Jesus. Gente, esta foi uma das pregações mais bonitas de Paulo e Silas, porque eles pregaram com o próprio corpo. Uma roupa rasgada pelas varadas, as costas machucadas, com frio, com fome, com sede, e eles ainda falaram de fé em Jesus. Roupa, a gente troca. Os machucados serão curados. Sede, a gente bebe. Frio, a gente agasalha. Mas fé, a gente não perde. Quem perde dinheiro, perde uma coisa importante. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perder a fé, perderá tudo. Tudo é possível àquele que crê. Não perca a sua fé. Não se afaste da igreja. Procure a força da palavra. Paulo e Silas encontraram força na palavra de Deus. E Paulo vai dizer várias vezes: a palavra que eu prego não é minha, é a palavra de Jesus. É uma palavra que liberta, que cura, que salva. Gente, Paulo e Silas, está aqui, é de carne igual eu e você. Se eles suportaram tudo isso, é porque eles serviam a um Deus que é o nosso Deus. E se eles se tornaram vitoriosos, gente, 2000 anos depois, nós sabemos quem é Paulo e Silas. A Bíblia coloca o nome de 2 tipos de pessoas. Os melhores e os piores. A média, ninguém tem nome na Bíblia. Havia um cego, um paralítico. Quando fala nome, ou porque é bom mesmo, ou porque o negócio está feio. Quando você pergunta, o discípulo que traiu Cristo, todo mundo sabe, Judas Iscariotes. Quem lavou as mãos e não quis salvar o Senhor? Pilatos. Esses nomes foram guardados. No livro da vida, nós temos também 2 nomes, Paulo e Silas. Um dia, eu quero que o meu nome esteja lá, Christian. Eu quero que o seu nome esteja lá. Porque você suportou as maiores dores. Você enfrentou, de cabeça erguida, os maiores desafios por causa de Jesus. E assim como Paulo e Silas se tornaram vitoriosos pela fé, esta será também a nossa vitória. A vitória que vem pela fé. Quando as coisas pesarem para você, quando a sua cruz machucar os teus ombros, quando a lágrima correr no teu rosto, vá até a Bíblia e você encontrará com Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E com certeza a sua fé se fortificará vendo o testemunho desses 2 homens de Deus. Um forte abraço e que Paulo e Silas nos ajudem a caminhar. Os conselhos. Então vamos aí, quais são os 6? Primeiro, sujeitar-se a Deus. Qual é o primeiro conselho para quem quer ser feliz? O que é sujeitar-se a Deus? Entregar totalmente a Ele a tua vida e não ficar reclamando. Por isso que quem reclama muito não é feliz. Toda pessoa que reclama demais é uma pessoa um pouco triste, é uma pessoa apagada. A pessoa só reclama. Claro que eu não vou contar quem é a pessoa, lógico, eu não vou, né? Mas houve uma pregação aqui que eu falei sobre reclamação, que nós temos que ter gratidão e não reclamar de nada, e não falar mal de ninguém. Se não for falar bem, não fale mal. Alguém me procurou na barraca e disse assim: padre, aí tá difícil. Falei: por quê, minha filha? Eu vou falar sobre o quê? Tadinha, eu não xinguei, eu orientei. Mas eu entendi que na frase dela,
todo o papo dela se resume em dois: ou ela está reclamando, ou ela está fofocando. Se ela parar de reclamar e parar de fofocar, não tem assunto mais. Quem dera que fosse só ela, não é verdade? Apega-te a Deus, Ele que tem paz, e tudo acontecerá de bom. Gente, sujeitar-se a Deus é fazer as pazes com Deus. Na hora da oração nós vamos pedir isso. A gente não fala, eu sei que vocês não falam, mas como é que eu falo, que pouca gente fala, eu sei que a gente fica chateado com Deus. Só que a gente não gosta de falar. Não. Mas lá na sua casa você sabe, você queria uma coisa, não aconteceu, você fica com raiva de Deus. Uma pessoa doente, você reza, a pessoa não melhora, você fica com raiva de Deus. Você queria que acontecesse uma coisa, você fez tudo para dar certo, no final dá errado, você fica com raiva de Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É você fazer as pazes com Deus. Fala: Senhor, hoje eu entendo que o Senhor não teve culpa daquilo, mas naquele momento eu queria alguém que me respondesse. Como eu não encontrei culpado nenhum, o Senhor foi o culpado. Mas hoje eu quero fazer as pazes, entender que a vida é assim mesmo, que as pessoas falecem mesmo, que a gente nem sempre acerta em tudo, que eu não tenho controle total da minha vida. Há pessoas que eu quero que fiquem na minha vida, elas saem. Há pessoas que eu estou rezando para sair, elas ficam. Sujeitar-se a Deus, fazer as pazes com Deus, para que Ele te dê tudo de bom. Quando você faz as pazes com Deus, Ele só nos dá coisa boa. Primeiro, sujeitar-se a Deus. É o versículo 21. Agora o versículo 22. Entesoure no coração a palavra de Deus. Qual é o segundo conselho? O que é entesourar? A gente usa pouco essa palavra, né? Entesourar é você praticar o tesouro. Qual é o tesouro? A palavra de Deus. E onde está o teu tesouro? Jesus vai dizer: aí estará o teu coração. Tem uma história, não sei se é verdade ou mentira, eu vou contar pelo preço que eu comprei. Conta-se que é uma história medieval, que tinha um rei, não queria saber da mulher, não queria saber dos filhos, ele só queria saber de ouro. E o rei então teve um ataque do coração fulminante, e o rei na cama morreu. E naquela época tinha-se o costume das múmias. Eu não sei se você sabe, mas o enterro de um rei demorava 7 dias. Você imagina um defunto com 7 dias, né? O que eles faziam? Eles mumificavam o rei, para ele não, na frente das pessoas que vinham de longe para o enterro real. E conta-se que esse rei, hora que as pessoas que mexiam com essa técnica, abriram-lhe o peito, tinham todos os órgãos. O que faltava? O coração. Ele não tinha um coração no peito. Aí foi aquele alarde: onde está o coração do rei? Como que o rei viveu tantos anos sem o coração? Depois do enterro, a família chorando, os príncipes e 2 princesas se reuniram para ver o que queria fazer com tanto ouro que o pai tinha. Resolveram dividir com eles e com o povo. Hora que abriram um grande cofre na sala real, havia muito ouro. E em cima do ouro, o coração do rei. Todo já em estado de putrefação. Aí alguém gritou: mas quem arrancou o coração do rei? E aí colocou. Aí a rainha, que era muito cristã, a rainha disse aquilo que a Bíblia diz: não é que alguém arrancou, se cumpriu a profecia de Jesus. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pode ser uma história, mas é uma história para chocar, porque nem coração o rei tinha, gente. Onde o coração do rei estava? Com o tesouro. Pergunta para quem está do seu lado: onde está o teu coração?
entesoure no coração a palavra de Deus. Deixe Deus ensinar você. Deixe Deus ensinar você. Não precisa levantar a mão não, nem precisa levantar a mão. A pergunta que eu te faço, você responde para você, porque faz bem ou mal é para você. Você tem tentado, olha que eu sou até caridoso, estou falando tentado. Você tem tentado ler um pedacinho da Bíblia todos os dias? E eu vou te dar um cutucão, para depois as pessoas acham que com Deus se brinca. Dizem que não tem tempo de ler Bíblia. Estou criticando não, estou dando um exemplo que é real. Veja esses adolescentes aí que estão no primeiro namorico. Quantas mensagens eles trocam por dia? Quantas vezes eles ficam dando toquinho no outro? O que eles fazem? Estou dando exemplo de adolescente, pode ser qualquer exemplo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, um dia é destruído. Aí coloca-se a namorada, o namorado, o patrão, o dinheiro, a fama, a posição, no lugar de Deus. Deus não é o nosso tesouro. E um dia você descobre que só Deus era o seu tesouro. Até para você manter o seu namoro, para você manter o seu casamento, para você ter saúde, para você ter sucesso, é preciso da bênção do alto. Então, entesoure a palavra de Deus. O que é entesourar a palavra de Deus? Nada vale mais que as lições de Deus. Quem lê a Bíblia, você está sendo ensinado como construir felicidade. Terceiro conselho: apegue-se aos princípios corretos. Vamos repetir? Apegue-se. Eu não estou falando para todos, mas eu estou falando para muitos. Ainda bem que você tem alguém para te falar isso hoje, porque está tempo. Vai para cá. Se você está fazendo algo que você sabe que é errado, para de fazer enquanto há tempo, porque vai terminar muito mal. O que é errado não termina certo. Você não pense que Deus vai abençoar o erro, que Deus se compactua com quem está fazendo a coisa errada. O que a palavra diz? Apegue-se aos princípios corretos, ou seja, volte para Deus, afaste da sua tenda, da sua vida, o que é errado, e Deus lhe dará felicidade. A pessoa está fazendo o errado, ela quer que dê certo. A pessoa está fazendo o que Deus pede e ordena para não fazer, a pessoa quer ser abençoada. O que você quer mais? Tem gente que reza, eu já escutei esse caso. Oh meu Deus, faça com que esse casal esteja errado, faça com que a mulher separe do marido, que eu quero ficar com ela. A pessoa reza para Deus abençoar. Adultério, o que você quer mais? A pessoa reza, oh meu Deus, tomara que no dia do exame fulano de tal passe mal, quebra uma perna, porque se ele não for, eu vou ficar com a vaga. Ele reza pedindo. Tem gente que reza pedindo coisas más. Tem gente que reza para Deus abençoar pecado. O que você quer mais? Oh, Deus abençoe. A pessoa sabe que está errada, mas ela reza para Deus abençoar. O que a palavra diz? Apegue-se ao que é correto, afasta a iniquidade, e Deus vai lhe abençoar. Quarto conselho de Elifaz: deleite-se mais em Deus do que no ouro. Vamos repetir? Deleite-se. O que significa isso? No seu coração, Deus precisa ser o tesouro. Ele precisa valer mais que as coisas materiais. O ouro aqui simboliza as coisas materiais. Cuidado, gente. Não perca pessoas, amigos e amores por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Tudo isso vai. O que ficam são os bons momentos vividos. Tem uma parábola que fala, que se chama "Não esqueça do essencial".
apareceu no centro de uma cidade. Já aconteceu aqui, tem anos, é parábola antiga, mas muito bonita. É a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei até com a cabeça meio, falei, nossa, que coisa. Apareceu no meio de uma cidade aí um gênio, um mago. Ele disse assim, olha, de 100 em 100 anos eu apareço em algum lugar. Esse ano foi aqui. Amanhã ao meio-dia irá aparecer aqui uma pirâmide cheia de ouro, pedras preciosas, diamantes, rubis. E nós vamos sortear alguém que vai entrar na pirâmide e pegar tudo aquilo que puder. Só com um detalhe, você tem 7 minutos. Depois de 7 minutos, a pedra vai rolar, a pirâmide vai fechar. E ela só vai abrir daqui a 100 anos. Eu não tenho o poder nem de abrir nem de fechar. Eu só anuncio. Tá bom. No outro dia, bem cedinho, fizeram o sorteio e a sorte caiu na Dona Maria. Dona Maria é uma mulher muito pobre, viúva, mãe de uma criança, passava muita dificuldade. Ela disse, Deus olhou para mim, é agora, vocês vão ter que me engolir, vou ficar rica. Hora que deu quase meio-dia, o chão da praça tremeu, apareceu uma pirâmide enorme, e o mago falou assim, presta atenção, hora que der meio-dia, a porta se abrirá, você tem 7 minutos. Hora que deu meio-dia em ponto, a pirâmide se abriu, a mulher entrou. Quando ela entrou, ela ficou 1 minuto só assim, ó. Ela nunca viu tanta riqueza, braceletes, coroas, moedas, diamantes, rubis, pedras preciosas. Ela nunca viu tanta riqueza. Ela começou a pôr coroa, pôr bracelete, pôr cinturão, encheu o avental de tanta riqueza. Mas era tanta riqueza que a pirâmide podia aparecer eternamente. Ninguém conseguia pegar tanta coisa, não. Ela ficou tão iludida com a riqueza que a pedra começou a voltar. Passaram os 7 minutos. Quando ela olhou, já estava quase. Ela ainda apertou, teve que deixar cair algum ouro, alguma coroa lá que não passava mais, mas ela conseguiu sair. Quando ela saiu, ela já saiu de nariz em pé. E dizia, agora vocês vão me engolir. A mais pobre é a mais rica. A mais feia será a mais bela. A descartada será a invejada. Todo mundo. Cadê o meu filho? Chama para compartilhar da minha alegria. Chama para ver como que a sua mãe agora é poderosa. E ninguém achava o menino. E procura o menino, procura o menino. Aí o mago falou assim, como que era o seu menino? Um moreninho, pequenininho. Estava de camiseta branca, bermudinha vermelha, descalço. O mago falou, olha, a hora que você entrou na pirâmide, ele entrou com você. Mas quando você saiu, eu não vi mais a criança. Nessa hora ele entendeu. O filho dela, de 5 anos, 4 e meio, tinha ficado dentro da pirâmide. Nessa hora, ela tirou a coroa, jogou aquele tanto de ouro no chão e começou a arranhar a pirâmide, até arrancando unha. E ela gritava, o que me adianta tanto ouro, se o meu tesouro verdadeiro eu perdi? Você entendeu a história? E quantas pessoas andam perdendo pessoas por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de marca, por causa de uma blusa cara, magoa a mãe, para ter o celular do ano, exige do pai mais do que ele pode dar, para ser bem quisto na sociedade, eu tenho que parecer que eu tenho muita coisa, ao invés de ser. Nós estamos na época do ter, e segundo alguns estudiosos, já passou a época do ter, hoje é a época do aparecer, né? Se eu não tenho, eu tenho que parecer que eu tenho. Em vez de você comprar um relógio bom por 80, 150 reais, não. A pessoa, ela compra por 30 reais, mas tem que ser um Rolex. Porque não é ter, é aparecer. Eu tenho que aparecer que eu tenho. Se eu não tenho, não tem problema, mas se eu tenho que aparecer. Estou falando de todos, não. Mas olhem como hoje as redes sociais, que antes era para você trocar assim foto de família, coisas assim sociais, um evento, hoje virou quem é que consegue aparecer mais. Aí comprou-se tal coisa,
A pessoa tira dinheiro e põe, olha, eu comprei isso. E põe preço, gente. Aí eu já ensinei, só vou dar uma dica aqui. Tudo que você divulgar em mídia social tem que ser no passado, nunca no presente. Eu estou com a minha família em Guarapari, vamos ficar aqui 15 dias, os ladrões agradecem. É bobo até cair de costa. Como que tem que ser um negócio? Quando a pessoa chegar, aí ela põe umas 2 fotinhas escritas: eu estou chegando da praia, eu estive em Guarapari. Aí o pessoal curte, né? Falam que hoje tudo, como nós estamos na época do aparecer, aí quando você pega algo, o importante não é você estar feliz, não. O importante é você postar e ficar acompanhando quantas curtidas. E tem gente que ainda aí a carência é maior do que a dos outros, que vai te perguntar assim: olha, coloquei uma sandália que eu comprei lá no Instagram, você não curtiu não, tá? Eu li lá o seu nome, não curtiu não, você está com inveja de mim? Você não viu não? Não, eu estou correndo demais. Vai lá, curte, põe um comentário. A pessoa vai lá, curte, põe um comentário, aí a outra põe: comentou só porque eu pedi? Ih, carência, gente, que carência. Estávamos na época do ser, passamos pela época do ter, estamos na época do aparecer. Uma calça bonita, não interessa a marca, não interessa se ela te veste bem, se você gosta da calça. Não, a pessoa ela quer uma etiqueta de couro, pode ser até falsa. Ela joga a calça fora, mas tira a etiqueta, tu me põe na outra. Ela sabe que não é, mas ela quer o quê? A pessoa não é, eu não estou tecendo a lenha na pessoa. A sociedade que estamos, é a época do então eu tenho que aparecer que eu tenho. Não, eu sei que não é, mas pelo menos eles vão olhar e vão pensar: será que é ou não é? É o aparecer. O nosso tesouro não pode ser essas coisas. Pode ter o que você sonha em ter, um celular, um relógio, pode ter o que você quer, mas que no topo da sua escala de valores esteja Deus. Mais do que o ouro vale a presença de Deus. Quinto conselho: ore e obedeça. Qual é o quinto conselho? Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e você lhe dará o que prometeu. É interessante como que as pessoas hoje em dia, algumas, né, mudam promessa. Eu digo que prometer não é obrigado, e você não pode prometer para o outro cumprir não. Meu pai, se o meu filho caiu de modo melhorar, ele vai até Aparecida a pé. Não, minha filha, vá você. O cara está todo quebrado, está prometendo para ele, depois o cara não quer ir. E não briga com Deus não, viu? Deus está de olho. Tinha um cara que foi brincar com Deus, aí eu acho bom que aconteça essas coisas. O cara pegou uma moto aí, não tinha carteira de nada. E falou: não, eu vou para São Paulo de moto mesmo. Subiu na moto, arrancou para São Paulo, estava indo tranquilo. Chegou numa retona lá, ele viu uma blitz policial. Cada cacetete. Ele falou assim: meu Deus, sem carteira já era a moto. Ele falou: já sei, aqui é caminho Aparecida, eu vou apelar para Santa. Desceu da moto e passou empurrando a moto. Os soldados assim, O que é isso? Pare aí. Pois não. O que é isso aí? Sabe o que é, soldado? Eu sou muito devoto. Eu sou um devoto da Virgem Aparecida. 300 anos. É verdade. E o meu sonho era comprar uma motoca dessa. Eu não vou mentir para o senhor não. Eu estou empurrando porque não tem carteira. Mas é por isso que eu estou empurrando. Ele é consciente. Você
é um motociclista consciente. Você vai tirar a carteira rápido. Por isso que eu estou empurrando. E minha promessa é essa: empurrar essa moto até a Aparecida. O policial já andou bastante, né? Mas tem um pedaço ainda, mais ou menos uns 30 quilômetros. Não, mas a fé tudo pode. Vá, meu filho, vá. Se todo mundo tivesse fé assim, o mundo era outro. O cara continuou empurrando a moto, era um morrinho. Eu falei assim: otário. Quando eu chegar lá em cima, eu viro aqui, subo na moto, ninguém me pega. A hora que ele estava acabando de subir o morro, veio uma viatura da polícia rodoviária. Eu falei assim: algum problema, policial? Problema não. O tenente ficou tão tocado com a sua fé que eles pediram para a gente escoltar até a Aparecida. Pode ir empurrando que você vai, nós vamos atrás de você. O cara, oh, meu Deus, como que eu saio dessa? Foi até, eu achei pouco, meu irmão. Brincando com como é? É a sua moto, tá aí, Buiu? Não, né? Tá aí? Tem também. Pois é, gente. Prometer não é obrigado, mas prometeu. Oh, meu Deus, me dá isso, eu vou mudar de vida. Oh, meu pai, me ajuda. Oh, meu Deus, eu vou rezar mais. É só conseguir a graça que a pessoa some. O quinto conselho é: ore e obedeça. Deus ouvirá a tua oração, contando que você cumpre o que prometeu. Último conselho: seja humilde e prosperarás. Qual é o último? Ô, gente, uma pessoa humilde é uma pessoa pobre? Não. Uma pessoa humilde, uma pessoa que veste roupas rasgadas? Não, essa pessoa é pobre, não é humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de sair? Não. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de ir no shopping, passear? Não. O que é uma pessoa humilde? Guarde o que é a pessoa humilde. Pessoa humilde, aquela pessoa que sabe que acima dela existe algo maior, que ela não é o fim. É uma pessoa que tem fé. Todo mundo que tem fé em Deus, ela só tem uma opção: a pessoa tem que ser humilde. A pessoa orgulhosa não precisa de ninguém, nem de Deus. Tem gente que diz: eu não preciso de Deus. Você não sabe quanto que eu tenho no banco? Eu falo: gente, eu não estou falando que foi Deus não, mas o cara que fez o Titanic deu uma entrevista antes do Titanic sair, e eles perguntaram: e esse navio aí, é bom? Ele falou assim: nem Deus afunda. Não foi Deus que afundou, mas você viu que afundou. Então, até aquela outra história que vocês já escutaram, o carro cheio de jovem no balada. Nós vamos ir para balada, você conhece essa, né? Vai com Deus. O que ele respondeu? Só se for no porta-mala, o carro está cheio. Não estou falando que foi Deus que fez isso não, Deus é misericórdia, mas a pessoa planta para colher. Beberam, o carro rodopiou, bateu, morreu tudo quando foi jovem, perna para um lado, acabou, a família toda destruída. A hora que o guincho vai rebocar o carro, o porta-mala abre. A hora que eles olham no porta-mala, um pente de ovos com 12 ovos, nenhum quebrou. É onde Deus... Gente, a gente tem que aprender com esses exemplos assim. Deus não é vingativo, Deus não é mau, mas as pessoas ficam brincando com o sagrado. E nós precisamos nos humilharmos na presença dEle. Eu dependo de Ti. Quem se coloca dependente de Deus, cresce na vida e será abençoado. Estes são os conselhos para que nós tenhamos felicidade. Eu vou dizer os 6, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você vai pensar: e agora? Qual desse eu pratico? Qual desse eu não pratico? E qual que eu vou começar a praticar? Podemos ir? Vai contando na sua cabeça. Primeiro dia da semana, segunda. Primeiro dia depois do domingo. Segunda, sujeitar-se a Deus. Fazer as pazes com Deus. Terça, entesourar a palavra. A palavra de Deus é meu grande tesouro. Praticar a palavra de Deus. Quarta, fazer o que é certo. Ficou mais fácil guardar assim. Fazer o que é certo. Quinta,
Deus mais que o ouro, Deus mais que as coisas, Deus mais que as pessoas. Depois eu me organizo. Sexta, oração e obediência. Orar, obedecer. Sábado, humildade, prosperidade. Se fosse para você dizer sim ou não, de segunda a sábado, quais os dias que você está em débito com a construção da sua felicidade? Porque a questão aqui não é só Deus, a questão é a construção da sua felicidade. Depois que você é humilde e prospera, o domingo é a gratidão. Gratidão por ter passado pelas 6 etapas. É bonito? É bonito. É bom escutar? É bom escutar. É difícil viver? Muito difícil. Por isso nós vamos rezar um pouquinho. Nós vamos rezar por nós mesmos, vamos rezar por quem está na direita, vamos rezar por quem está na esquerda. Aí você vai rezar por você, você vai receber a oração e você vai devolver a oração. É uma oração curta, mas que resumiu nesta oração tudo aquilo que nós ouvimos esta noite. E não esqueça, nós estamos falando sobre busca da felicidade, construção da felicidade. Aí, meu irmão, antes de rezar, só um comentário aqui. A pessoa quer ser feliz. A pessoa quer ser feliz. Deixa eu voltar. A pessoa quer ser feliz. Ela não perdoa a Deus. Ela não tem fé. Ela brinca com as coisas de Deus. A pessoa quer ser feliz, mas no coração dela há lugar para todos os tesouros, mas a palavra de Deus nunca tem espaço na vida dela. A pessoa quer ser feliz, mas ela só faz o que é errado. Ela só faz o que vai terminar mal. A pessoa quer ser feliz, mas ela valoriza muitas coisas materiais. Uma pessoa materialista, agarrada naquilo que é material. E Deus, quanto der, tá bom. Quando der, tá bom. A pessoa quer ser feliz, mas ela não reza, ela não ora, ela não obedece a Deus, ela não tem tempo de ler a Bíblia. A pessoa quer ser feliz, mas não é humilde, ela é orgulhosa. Ela maltrata os outros, humilha as pessoas, principalmente os mais pobres. Que a pessoa orgulhosa, ela quer humilhar aquele que tem menos. Aí ela se sente bem. Quando a pessoa humilha, ela se sente bem. Agora eu te pergunto, como com a pessoa que faz tudo isso que eu disse, vai ser feliz na vida? Não vai ser nunca. A receita está dada, a prática depende de nós. Quem quiser colocar em prática os conselhos que ele faz, deu para Jó, nós vamos rezar um pouquinho. É a prece da felicidade, para você ser uma pessoa mais feliz. Todos nós nascemos para ser mais felizes. Felicidade, caridade, amor, santidade, agradar a Deus. São as 3 colunas: santidade, felicidade, caridade. Sei que vocês uns vão guardar aí, mas só para você entender. O que é santidade? É ser feliz na caridade. O que é felicidade? É amar na santidade. O que é amar? É ser um santo feliz. As 3 palavras se respondem. Então vamos rezar, pedindo a Deus esse dom de praticar estas indicações. Depois você lê na sua casa Jó 22, 21 ao 29. Você que acabou de escutar esta pregação, ou você acabou de nos assistir, coloque em prática na sua vida, cada dia da semana, um conselho desta leitura. São 6 conselhos, de segunda a sábado. No domingo você louva a Deus e recomeça na segunda. Não existe elevador para a felicidade, é preciso subir um degrau a cada dia. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto
Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site pecristianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós temos que a cada dia fazer uma opção consciente e espiritual pela nossa fé cristã. Porque a cada dia as coisas estão mais polarizadas. Nós não sabemos mais, na cabeça de muitos, aonde que as coisas vão parar. O que é digno de honra, de louvor, bem vista aos olhos de Deus, é criticado, é ridicularizado, é menosprezado. O que é vergonhoso, errado, escandaloso, isso está nos programas de entrevista, no horário nobre das televisões, e na cabeça de muitos eles não sabem o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o lado de lá perdeu a vergonha e não tem vergonha de mostrar. E nós que estamos com Deus temos vergonha. É preciso mostrar ao mundo que nós também temos o nosso estilo de vida baseado na família, baseado na palavra, baseado nos ensinamentos de Jesus, e nós acreditamos neste caminho. Cada um vive a vida que quer, cada um acredita no que quer, e nós respeitamos a todos e queremos que os outros também nos respeitem e saibam que a fé é importante para todos nós, porque agradar a todos ninguém consegue.
Nenhum dos candidatos a presidente agrada a todos. A sua família não agrada a todos. Eu não agrado a todos. Jesus, que é Jesus, agradou a todos? Aonde que terminou? Não tem como agradar a todos. E se você acha ou pensa que você consegue, você é o primeiro iludido da história. Já contei, mas vou introduzir com essa. Tinha um velhinho, uma criança e um jumento. E os dois estavam viajando para uma cidade para tentar vender o jumento. E o vovô disse para a criança: vamos puxando o jumento, que ele chega mais disposto e a gente vende por um preço maior, que ele vai estar descansado. Mas para chegar no local onde ia vender o jumento, eles passavam por alguns vilarejos bem pequititos. Quando passaram por um vilarejo, alguém que não tinha nada com isso, você sabe qual a diferença de opinião e palpite? Opinião é pedida, palpite não. Então, se ninguém te perguntou, não fala, isso é um palpite. Espera a pessoa solicitar a sua opinião. Opinião não pedida é palpite. Aquele senhor com aquele menino não pediu opinião para ninguém, mas sempre tem os palpiteiros de plantão. Não estou falando de onde você mora, mas tem gente que os palpiteiros são os vizinhos. Eles ficam, ó. Ah, por que está chegando essa hora? Mas de onde que está indo? Ó, trocou de carro. Ó, comprou um cachorro. Ah? Aí tinha um palpiteiro que falou assim: ô, que é isso aí? Ô, meu filho, esse é meu neto. Nós estamos indo vender o jumento. Jumento é você. Nessa idade, colocando uma criança tão pequenina para andar nesse sol. Põe a criança em cima do jumento. O velho, querendo agradar, pega o menino, põe no jumento. O palpiteiro: agora tá bom. O velho saiu puxando o jumento. Chegou na cidade, num vilarejo mais à frente, tinha o quê? Mais um palpiteiro. Oh! Pss, tragédia que é essa aí? Estou indo vender meu jumento e pus aqui o meu neto. Menino, hoje é momento demais. Menino, desce. Velho, sobe. A terceira idade que tem que ser cuidada. Já trabalhou demais, o senhor está fraco. Esse menino está aí na flor da saúde. Ô meu neto, vamos agradar os outros. Vamos trocar. O menino desce, o velho sobe. O menino só puxando um burrinho. Palpiteiro. Agora tá bom, me agradou. No vilarejo da frente tinha o quê? Não, palpiteiro não, palpiteira agora, mudou. Aí tinha uma palpiteira. A palpiteira falou assim: ó, o povo falou: ó, não fala nada não, porque eu já estava e desci, o menino já esteve e desceu. Não, eu ia falar nisso não. Esse jumento é muito novo. Esse menino pode subir aí. Cabe aos vocês dois. O velho: sobe aqui, meu neto, vamos agradar. Aí pôs o menino na frente, o velho atrás, lá foi com o jumento, a palpiteira. Qual tá certo? A hora que chegou no último vilarejo, antes de vender o burro, mais um. Oh, vocês vão matar esse burro. Dois, ele falou assim: ô meu neto, vem cá no vovô. O burro já andou sem nenhum de nós. Você já subiu, já desceu, eu já subi, já desci, nós dois já subimos, se descer como começou. O que ainda nós não fizemos para agradar? O neto falou: carregar o burro. Pega nas patas da frente que eu pego nas patas de trás. Com certeza, se alguém visse também não iria. Meus irmãos, esta história ela é cômica, mas ela tem um fundo de verdade. Sempre que você fizer algo dentro da sua família, haverão aqueles que vão aplaudir e os que vão vaiar. Haverão os que vão elogiar e haverão os que vão criticar.
criticar. Então o que você tem que fazer? Não dar bala para o outro, mas fazer de acordo com a sua reta moral, com a sua consciência, com a sua fé. A cultura da minha família é essa. Se não é a cultura da sua, lá em casa é assim que a gente vive. Então viva do seu jeito e deixa eu na minha casa viver do meu. Nós precisamos restaurar o nosso relacionamento familiar com Deus. E quando você começa a restaurar o seu relacionamento com Deus, vão aparecer dois tipos de pessoas. Qual que é o primeiro tipo? Que bom, você está rezando mais. Que bom, você não falta mais na missa de quarta. Que bênção, busca a Deus, é assim que melhora. Só que tem o outro lado. Não, mas você está uma beata agora, hein? Toda quarta, que a missa que começa não termina. Nossa, como você dá conta? Você está rezando demais. Você parou de beber. Você parou de... Gente, esqueça quem te elogia. Esqueça quem te vaia. Faça aquilo que está no teu coração. Eu não fico melhor quando me elogiam. E eu não fico pior quando me criticam. São Paulo vai dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Teve um bispo na Idade Média, não sei se você sabe, quando um padre é eleito bispo pelo Papa, o padre tem que criar um brasão episcopal, que é aquele símbolo do bispo. E esse padre que foi eleito bispo falou: o meu eu já sei. O meu vai ser um casco de tartaruga. Mas ninguém nunca colocou um tacho de tartaruga, pois eu vou ser o primeiro. Qual que é o simbolismo? O simbolismo é eu, como bispo, fazer aquilo que é certo. Tantas as rosas que me julgarem, como as pedras, baterão no casco e cairão aos meus pés. As rosas não me influenciarão, e as pedras não me ferirão, pois eu estou disposto a fazer o que deve ser feito. É mais ou menos isso que a nossa família. Não sei se você sabia, mas lá na região da Ásia, na região ali antiga Mesopotâmia, a tartaruga é o símbolo da família. Quando alguém se casa, geralmente alguém dá uma tartaruguinha. A gente aqui está um cachorrinho, né? Eles estão uma tartaruguinha. E a tartaruga vive anos. Parece que o casal vai morrer, a tartaruga vai ficar para o filho, que ela vive 80, 100 anos. Aí vem a pergunta: mas por que a tartaruga é símbolo da família? E eles respondem: porque aonde a tartaruga vai, ela leva a casa nas costas. Ou seja, ela nunca abandona a casa. A casa é a família. A tartaruga é um pouco isso. Onde você for, não esqueça da sua origem. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça dos seus pais, dos seus irmãos. Quando você estiver em lugares bem mais suntuosos, você verá que ali não é ruim não. Não é ruim não. Mas nada como o seu quarto, o seu travesseiro, o seu colchão, a sua casa, as suas coisas. A nossa casa tem uma identidade, e esta identidade nós devemos guardar. Qual é o problema? Hoje nós não estamos valorizando a família. Não há problema valorizar outras coisas, pessoas e situações, não há problema nenhum. Porque eu sou da filosofia que vai fazer uma coisa, faça bem feita e se destaque lá. Você está na faculdade, arrebenta, meu filho. Estuda para você se destacar. Você está num trabalho, seja o melhor onde você está. Não é para ser melhor do que os outros, é ser melhor para você mesmo. Você se casou, faz para o seu casamento o melhor casamento possível. Você tem uma família, toda família é igual, mas a minha é mais legal, então cuide dessa. A sua família é a mais legal. E nós damos valor a colega, a amigo, a namorada, a trabalho, a passeio, e a família foi ficando. Nós podemos dar valor a tudo isso sem esquecer da família. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso de uma família. Falamos isso há pouco. Já foi provado cientificamente
que se alguém tem um dia complicado, trabalho complicado, pessoas complicadas, exigência, relatório, dor de cabeça, mas se no fim do dia, você sabe que em casa, pessoas te esperam, pessoas te amam, sua mulher te aguarda, seus filhos te aguardam, seu esposo sente a sua falta, seu irmão sente a sua falta, já foi provado que a pessoa, ela é feliz apesar de tudo. A casa dela é o lugar do refúgio, é o lugar do descanso, é o lugar do refrigério, como se fosse um posto, lá a pessoa se abastece. O contrário é verdadeiro. A pessoa pode ter qualquer sucesso na empresa, ser respeitado na rua, ter o carro do ano, o relógio do ano, o celular do ano, se no fim do dia ele sabe, lá em casa ninguém me espera, as pessoas lá em casa querem me abandonar, minha mulher não me tolera, meu marido não me aguenta, meus filhos não me querem, meu irmão não conversa comigo. Esta pessoa está sendo irmã da tristeza. A tristeza será a companhia desta pessoa. Ou seja, o que nos dá uma qualidade de vida é o que está da porta de casa para dentro. Porque da porta de casa para fora é Instagram e Facebook. Instagram é muito bom, Facebook é muito bom, só que aquilo não é vida real. Por isso que fala, Facebook, o meu rosto no livro, eu mostro o que eu quero. Você nunca verá no Instagram alguém chorando, alguém de chinelo de dedo, alguém acordar com o cabelo despenteado, alguém numa fila da caixa assim, ó, estou aqui há 3 horas. Não, no Instagram a vida é perfeita, as pessoas são muito bonitas, a comida que se põe é comida de alta gastronomia. No Instagram não se põe uma vida real. E não é para pôr. Instagram é para isso mesmo. É para você mostrar aquilo que é bom da sua vida. Mas sabe qual é o problema do Instagram? Que não é um problema dele, mas de quem acessa. Há pessoas que ficam tempos em tempos passando o dedinho e pensando assim, o que todo mundo tem e eu não tenho? Porque todo mundo está feliz aqui e eu não sou. Porque todo mundo tem o casamento dos sonhos e eu não tive. Porque todo mundo tem esse carro e eu não tenho. Aí a pessoa fica neurótica. Porque no Instagram tudo é muito perfeito. Tudo é muito certo. E de vez em quando a gente fica um pouco preocupado que o que menos aparece no Instagram é a família unida. É o filho tendo orgulho da sua mãe. Os pais mostrando os seus... Não, sempre é colega, sempre é namoro, sempre é a turma. Não tem problema, não tem problema. Mas onde ficou a família? Sem valor. Ela perdeu a notoriedade. O importante é o que eu faço da porta de casa para fora. Nós esquecemos que a qualidade de vida da porta de casa para dentro. E a partir de hoje você vai saber a resposta. Se alguém te perguntar a partir de hoje, qual é o cômodo mais importante da sua casa? Qual é o local mais importante da sua casa? A resposta é a porta de entrada. E a resposta para esta indagação é, porque tudo que entra na sua vida e que sai dela, passará por essa porta. Tudo que tem dentro de onde eu moro entrou pela porta, nada entrou pela janela, que apartamento não cabe. Então a porta é muito importante. É nessa porta que entra as pessoas que eu amo, que entra as pessoas que eu honro, que entra a minha família, que entrou as minhas coisas. É por essa porta que eu tiro o lixo, que eu jogo coisa quebrada fora. Então a porta é muito importante. Ela é seletiva. Se alguém bate a porta e você fala assim, quem é? E a pessoa não responde, dificilmente você abrirá a porta. A porta, ela faz uma seleção. Você abre a porta para quem você conhece. O problema é quando nós deixamos para trás da porta o importante e achamos que o melhor está do lado de fora, porque não encontramos do lado de dentro. E aqui eu quero fazer um parênteses.
Certas pessoas não são culpadas, são vítimas. Porque tem certas famílias que é de lascar. O jovem não aguenta ficar em casa com tanta implicância, falatório e repetição. Os pais não aguentam ficar em casa porque o jovem no quarto parece que é só ele que mora na casa. Coloca um Metallica no último furo, os pais que se dão, está com dor de cabeça ou não. Eu estou bem. Então a família perdeu esta convivência. E a família está apenas na sobrevivência. Não é a mesma coisa. Sobreviver não é a mesma coisa que conviver. Muitas famílias não convivem, sobrevivem. Não nos preocupamos em trazer Deus para o nosso lar, para que Ele possa restaurar a nossa família. Repita: minha felicidade depende da minha família. Depois vem o lazer, vem a sua faculdade, vem o seu namoro, vem o seu trabalho, tudo cabe. Mas se a família não for o fundamento da sua alegria, você estará sorrindo para fora e vazio para dentro. É por isso, meus irmãos, que nós temos hoje muitas pessoas tristes, deprimidas, insatisfeitas e frustradas, porque a família está em desordem. Quando a família não vai bem, eu não estou bem. Nas duas dimensões, na dimensão consciente e na dimensão inconsciente. Quantas vezes, meus caros, isso aqui eu vou tocar talvez em muitos aqui, o rapaz casa muito bem casado, e por mais que as coisas estão bem, ele não se sente amado pela esposa. A esposa faz da tripa coração, e o cara não agradece, está exigindo, eu quero é mais, eu quero é mais. A hora que ele vai fazer uma regressão, vai fazer uma terapia, vai fazer uma consulta, a carência dele é de amor de mãe. Como ele não teve o amor de mãe, que é a primeira mulher, a mamãe, a primeira namorada, a hora que ele se casou, ele não consegue sentir o amor da esposa, porque inconscientemente, aquela mulher sagrada, que o deveria amar, não amou. E daí por diante. Então a questão inconsciente, ela é construtiva ou destrutiva. E você não sabe, está dentro de você, está inconsciente. Antes se falava que era 10% consciência, 90% inconsciência. Hoje a neurociência trabalha com 10% consciente, 10% subconsciente, 80% inconsciente. Ou seja, 80% das coisas que você gosta ou não, das pessoas que você se dá bem ou não, e das escolhas que você faz, a cada 10, 8 você não sabe o porquê, porque está dentro. Viu a importância de uma família na construção emocional de uma criança? Viu que o papai e a mamãe está com o queijo e a faca na mão para que aquela criança, que hoje é criança e que um dia será adulto, quando começar a namorar, quando começar a trabalhar, quando começar a estudar, dê certo lá, o processo começa aqui. É por isso que a igreja zela pela família. É por isso que a igreja fala sobre a importância dos pais serem presentes, carinhosos na vida dos filhos, não na tenra idade, mas quando eles forem adultos. Tudo vem de trauma da família. Medo de altura, medo de falar em público, vergonha, medo de rejeição, dificuldade de fazer amigos, dificuldade de manter um relacionamento, dificuldade de expor sentimento, dificuldade de falar de você mesmo. Isso vem de onde? Lá da família, lá de trás. Quando a criança era pequenininha, ela não foi desenvolvida para isso. Você foi tolhido. Infelizmente, quem vai pagar o preço? Nós, quando somos adultos. Quantas feridas, quantas tristezas, quantas dificuldades. Eu mesmo, quantos traumas, dificuldades que eu tive que vencer com luta, vindo lá da minha infância. Não é que o meu pai, a minha mãe queria fazer isso, mas eles fizeram o que eles deram conta de fazer. Nós não temos os pais que sonhamos.
Nós temos os pais que eles deram conta de ser, e nem sempre o que eles deram conta é o que eu queria. E isso vai machucando. A criança machucada, um adulto machucado. Uma criança sozinha, um adulto solitário. Malaquias 4:6, repita. E aqui eu quero abrir um parênteses antes de ler isso. Eu não podia esquecer. Está assim de jovem aqui hoje, graças a Deus. Sempre vem muitos. Se você não teve o que você gostaria lá na sua tenra idade, faça diferente quando você tiver filho. É assim que se conserta uma história. É assim que se reescreve uma vida. O que os meus pais não fizeram, o dia que eu for, eu sei o que o meu filho espera, porque o meu filho espera de mim exatamente o que eu esperava dos meus pais. E só para salvar o seu pai, para não ficar pegando pesado com eles, o seu pai um dia foi neném, a sua mãe um dia foi neném, o seu pai um dia não sabia falar, engatinhar, ele pedia cola, ele chorava. Então o seu pai adulto é também fruto da criança ferida. E o ciclo se repete. A criança ferida casa para ter crianças que serão feridas, que terão crianças feridas, que terão crianças depressivas, neuróticas, doentes. Nós podemos quebrar isso. Ah, padre, a minha mãe não foi o que eu sonhei. Você tem esse menino no seu colo. Ah, padre, é meu filho. Então seja para ele a mãe que você sonhou em ter. Agora você vai abandonar a mãe que você sonhou em ter e você vai ser. Abandone o que você não teve para ser o que você gostaria. E dê o que você não recebeu. Ai, padre, mas ninguém está. O que não tem, você vai fazer um movimento reverso. Eu queria tanto isso, e isso não me foi dado. E eu sei que o meu filho queria o que eu também queria, só que eu não sabia. Hoje eu sei, eu tenho condição de dar. Malaquias 4:6, olha que bonito isso. Vamos ler juntos. Deus converterá. Quem converterá? O que é converter? Isso, é mudar. Conversão é mudança. Metanoia, é você estar indo para um lado e você vira para o outro. Conversão é mudar. Deus mudará. O que Deus mudará? Continua. O coração dos pais aos filhos. O coração dos filhos a seus pais. Opa, lindo. O que Deus quer para as nossas famílias? Que o coração dos pais sejam para os filhos. E o coração dos filhos sejam para os pais. Que dentro da família existe esse movimento de troca. Esse movimento de, vamos fazer um desafio aqui em casa, quem é que ama mais? Quem é que cuida mais? Quem é que briga menos? Quem é que ajuda mais? Dentro da família não pode ser como uma empresa. Empresa funciona mais ou menos assim. Vamos ver se você é bom funcionário. Vamos ver o que você vai fazer para mim hoje. Família é o contrário. Não é o outro que vai fazer para você. Hoje, o que eu posso fazer por você? É uma pergunta que derrete a esposa quando ela acorda. Se os homens querem ver a sua esposa acordar assim, leve, livre, solta, pergunta para ela toda manhã: amor, bom dia? Bom dia. E dá um sorrisinho assim, ó. Aí fala assim: amor, por que você está rindo? É muita alegria acordar do seu lado. Aí ela: nossa senhora, é o que eu pedi a Deus. Aí o marido fala para ela assim: eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é, amor? Se tiver algo que eu possa fazer hoje para que o seu dia seja melhor, basta me falar. É uma pergunta que parece pedante, mas de uma maneira mais simples é o que deve existir na nossa casa. É você estar atento às necessidades da mãe, à necessidade do pai, à necessidade do irmão, à necessidade da esposa, e sem pedir você ser ajuda. Porque fora de casa, geralmente tem que solicitar. Em casa, sabe qual que é o problema? Eu escuto isso. Padre, oi, tem amigos que são melhores que irmãos. Quem nunca escutou isso? E muitos já viveram isso.
A hora que você mais precisava, não foi a família que estendeu a mão. A hora que você mais precisava, não foi a família que acolheu. Aí a frase tem sentido. Não para a sua família. Faça diferente. Faça diferença. É tão bom quando eu visito alguma família e a família me diz: padre, tal pessoa não pôde estar aqui hoje. E foi uma tristeza, porque ela é uma festa. Toda reunião de família ela tem que estar. Esta pessoa que a falta é sentida, é porque ela sempre está ajudando. Ela sempre está estendendo as mãos. Senhor, converta o meu coração a meus filhos. Os filhos. Senhor, converta o meu coração aos meus pais. Eu só tenho 2 perguntas. Não responda em voz alta. Você vai se dar agora uma nota. Primeiro para você que é pai, mãe. Depois você que é filho. Para o papai e para a mamãe. Se você fosse dar uma nota de 1 a 10, qual a nota você daria para o tempo que você passa com seus filhos? Qual é a sua nota de pai e mãe que você se daria? De 1 a 10. A outra pergunta é: você que é filho, qual a nota que você se daria de 1 a 10 pelo tempo que você passa com seus pais? De 1 a 10. Geralmente, nós não gostamos da nota que nós temos. Porque a gente mente para os outros. Ah, não, vou colocar aqui um 8, vou colocar aqui um 8,5. Mas lá dentro, nossa senhora, minha nota está ruim, mas está ruim é mesmo. Muda a nota. Invista na família. Invista no casamento. Invista nos seus filhos. Invista nos seus pais. Já contei aqui. Quando eu ando com a minha mãe, já contei, né, no aeroporto. Minha mãe, ela tem um probleminha no joelho. Ela está andando legal. Entrou para ir do ginástica, depois que eu peguei no pé. Nossa senhora, viu? Além de cuidar do muito que eu tenho que... Você está indo de ginástica, mãe? Aí ela está andando melhorzinha. Já está andando mais satisfeita. Só que eu sei uma coisa, gente. Eu não ando nos passos da minha mãe. Eu sou mais rápido. Ela anda mais devagar. Só que eu lembro que um dia ela andou devagar para me ensinar a andar. Olha o passinho do bebê, que tamanho que é. As coisas se invertem. Quando os pais são jovens, eles cuidam dos filhos, para que quando os filhos forem adultos, eles cuidem dos pais. Então, quando eu tenho que viajar, eu chego no aeroporto 1 hora antes, talvez 45 minutos dá tempo. Eu chego, já vou para a empresa, rapidinho, já fiz o check-in, já despacho a mala, já subo a escada, já passo o detector de metal, já vou para o portão. A hora que eu chego no portão, está chamando. Avião, número tal. Falei, opa, na pinta. Minha mãe, coitada. Se eu chegar lá em 45 minutos, pode pegar outro avião, vai perder. Ela não dá conta de me acompanhar. Eu falo com ela isso. Não, mãe, essa viagem comigo, pelo amor de Deus, hein? Tem que ir 1h30 mais cedo, a história é muito lenta. Não. Porque eu fiz uma opção que está escrita em Gênesis 2,15. Deus disse para Adão assim, ou melhor, está narrando: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e cuidar. Para que Deus pôs Adão no paraíso? Para lavrar, é preparar a terra, é cuidar da terra, é tirar pedra, espinho, aquilo que atrapalha. Guardar, porque tem valor. Eu guardo o que tem valor para mim. O jardim do Éden para Adão é a família para nós. A sua mãe idosa é o seu jardim do Éden. O seu pai que está necessitado é o seu jardim do Éden. Os seus filhos é o seu jardim do Éden. E o que se faz com o jardim do Éden? Lavra e guarda. Ou seja, cuida e protege. Então eu não falo com a minha mãe. Eu falo com ela só o seguinte: mãe, 8 horas pego a senhora. Tá bom. 8 horas, pego a minha mãe com uma tula, partiu BH.
Ah, padre, se fosse só você, eu sairia daqui 9 horas. Quando estou com a minha mãe, eu a pego a Itaúna 8 horas, 1h30 antes. Chego tranquilo, desço do carro tranquilo, vou guardar o carro, puxo as 2 malas, reclamar que ela não está conseguindo puxar a mala dela. De vez em quando eu só faço assim, ó, porque ela não, parece que vai mudar para o lugar, né? Eu já aprendi que mulher é um pouco diferente diante da gente, chega uma mala. Um dia eu dei para minha mãe uma mala, que eu fiquei até com medo do pessoal prender minha mãe, que é uma mala que cabia um corpo lá dentro. Eu nunca vi uma mala tão grande. É a mala que eu viajo. Falei, mãe, olha o tamanho dessa mala. Tá fazendo frio em Curitiba, não é assim não. Arruma que cabe tudo aí. Tá bom. Mas aí, meu filho, o pá também é filho e é para talhar o sangue. A hora que eu paro o carro na porta da casa da minha mãe, ela tá lá com aquela carinha assim, ó. Eu já olhei e falei assim, é bomba. Ô meu filho, não me xinga não. Ah não, mãe. O que a senhora aprontou? Antes de eu te mostrar, deixa eu só lembrar uma coisa. O que é? Te carreguei 9 meses, nunca reclamei. Falei, depois que já fez o drama, o que é o preguete? É que aquela mala sua tá aqui, ó. Só que tá fazendo frio, eu tô levando umas blusas. Uma sacola desse tamanho de blusa de frio. Falei, mãe, pelo amor de Deus. Eu dei pra senhora uma mala dessa. Meu filho, tá fazendo frio, você quer que eu passe frio? Aí na hora vem na minha cabeça assim, tadinha. Antes minha mãe com a sacola do que não tê-la. Então vamos, mãe. Olha que chega no aeroporto que eu pesei a mala dela, pode levar 23. A mala dela estava com 12. Falei, mãe, a mala estava praticamente vazia. Abri aquele espação. Guardei as blusas, dobrei direitinho. Ela assim, ó. Põe para cá essa. Essa massa, põe em cima. E eu rezando. Tem uma santa que eu acho que ela é mais forte que as outras. Eu rezo muito para ela. Santa paciência. Rogai por mim. Arrumei a mala. Lá no meio do aeroporto, a mala aberta. Minha mãe, não mexe embaixo não, que vai cair minhas calcinhas aí. Não quero que ninguém veja minhas calcinhas. Eu falei, mãe, não estou preocupado com calcinha, só deixa eu arrumar aqui. Arrumou, despachou a mala. Aí depois que despacha a mala, ela fica assim, aqui, ó. Quando ela fica passando a língua, ela está com fome. Mãe, vamos tomar um lanchinho ali? Vamos. Aí dei o braço. Comeu um misto quente, tomou suco. Subi uma escada. Passou, tranquilo. O portão 17, andou devagarinho, olhando uma coisa, olhando outra. Chegamos ainda com 20 minutos antes do horário de embarque. Aí ela sentou do meu lado e me arranca essa pérola ainda. Tá vendo, Cristian? Você pode viajar mais comigo, lá, ó. A gente chegou 20 minutos adiantado ainda. Só que ela não sabe da 1h30, né? Gente, o que eu estou fazendo com minha mãe? Lavrando, cuidando, guardando. É assim que se faz com a família. São os 2 verbos que Deus quer que nós façamos e que você pode fazer: cuidar da sua família, guardar a sua família, às vezes se sacrificar para a sua família de carinha boa. De carinha boa. Tinha uma rosa, uma florzinha, né? Ela nasceu no meio de umas pedras. Aí passou uma mulher. A mulher viu a rosa. Nossa, essa rosa ficará linda lá em casa. Ela arrancou a rosa, chegou em casa, colocou ela numa jarrinha e pôs do lado do filtro. 2 dias depois, a rosa morreu. Havia uma rosa que nasceu no meio das pedras. Passou um rapaz, olhou a rosa e lembrou da namorada. Mas ele pensou, bobagem, se eu lhe der a rosa, daqui a 3 dias ela morre. Vou deixá-la aí. E o rapaz foi embora. Naquele dia, o céu fechou, caiu um temporal na terra, que acabou quebrando a rosa e arrancando as pétalas dela. Também não funcionou. Uma rosa nasceu no meio das pedras. Passou uma criança, olhou a rosa e ficou triste, porque ela estava sozinha. Ele não gostava de ficar sozinho. Ele foi para a rua dele, chamou os coleguinhas e voltaram para onde a rosa estava. Tiraram as pedras, cercaram, lavraram a terra, cultivaram a terra. Outras rosas nasceram,
e a história mudou. Se no início era uma rosa no meio de pedras, o final da história era um jardim bem florido, bem cuidado, protegido e sem pedras. Porque não basta arrancar, não basta deixar, é preciso cuidar. A sua família é esta rosa que nasceu no meio das pedras. O que você está fazendo com a sua família? Maltratando a família, deixando como está, ou cuidando? O que muda é o cuidado, o que muda é o coração. Foi lida a primeira leitura tão bonita: fé, esperança e caridade. A maior é o amor, é a caridade. Gente, olha para cá e aprenda isso. Isso aqui você tem que aprender. Como que eu restauro uma família? Restaurando o casal. Como que eu restauro o casal? Restaurando a pessoa. Como que eu restauro a pessoa? Encontrando dentro de mim aquilo que Deus colocou em mim. Aquilo que encanta as pessoas. Só um dado também de pesquisa: amor à primeira vista, quando a pessoa se casa, 53% termina em divórcio. Casamento por beleza física, 73% acaba em divórcio. Casamento que aconteceu porque eu encontrei a minha melhor parte e alguém que está disposto a cuidar de mim e me deixe cuidar dele. O divórcio cai para 12%. Onde você quer estar? Nos 87% que está errado? Ou nos 87% que dá certo, tira nos 13% que dá errado? Cuidado, zelo. Então eu descubro dentro de mim o que encanta as pessoas. Não é beleza, não é algo que só você tem. Eu não sei o que é ainda não, mas tem coisa que só eu tenho. E eu fico encantado, às vezes, com essas coisas. E quem me conhece: não, padre, tem coisa que o senhor faz, eu fico encantado com o senhor. Obrigado. Todo mundo tem. Sua mulher, quando olhou para você, falou: não, eu vou casar com esse cara. Por quê? Porque ela viu em você o que ela não viu em homem nenhum. Algo em você a encantou. Amor, quer casar comigo? Por que ele quer casar só com essa, sendo que tem tantas? Porque nesta ele viu algo que o encantou. O que é que te encanta na sua família? Então você se reconstrói. Eu me reconstruindo, eu reconstruo o casamento, o meu cônjuge, a minha carne. E depois eu reconstruo o relacionamento com os filhos. Você reconstrói a família, reconstruindo o casal, reconstruindo a pessoa, descobrindo o encantamento. O que encanta as pessoas em mim? Repita comigo: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao redor, procurando a quem devorar. Resistir-lhe na fé. Qual a nota que você dá para a fé da sua família toda? Reunindo a sua família toda, qual a nota da fé que a sua família tem? Talvez você: não, para a minha fé é 9, mas a fé do meu filho é 2, então faz uma média aí. 2 mais 9, 11, por 2, deu uma média de 6,5 disso aí, ó. 5,5. Faz uma média. A fé é o que nos protege. A fé é o que nos sustenta. Só Deus pode reconstruir algo que vale a pena. Só Deus pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso, guardar a família, proteger a família, cuidar da família. E finalizo com uma historieta que eu achei muito bonita quando eu aprendi. Tem anos. Essa eu não sei se eu já contei aqui, mas sempre gosto, porque eu me coloco no lugar do pai. Havia num parque, um parque cercado, várias crianças brincando. E os pais ficam ali olhando, né? Para dar a hora de entrarem para o condomínio. E havia uma menininha andando de bicicleta, chamada Melissa.
E o pai, olhando para o relógio, deu o horário, ele falou assim: Melissa, vamos embora? Papai, só mais 5 minutos. O pai, tá bom. E ela na bicicleta, tic, 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 tic. E os coleguinhas com ela, os amiguinhos de escola, né? Passou 5 minutos. Melissa, só mais 5 minutos, papai. Tá bom. Melissa, papai, só mais 5. Tá bom. Tinha do lado dele uma mulher. A mulher falou assim: olha, não conheço o senhor não, mas é de encantar, hein? Que paciência que o senhor tem. Tem um tempão que ela está só no 5, no 5, no 5. Olha o tempo que ela está andando de bicicleta. Ele falou assim: sabe qual que é o problema? É porque eu perdi um filho com 18 anos. E quem o trazia aqui era a mãe. Eu nunca tive tempo para ele. E eu daria tudo para ter somente 5 minutos com ele. Para falar o tanto que eu amava e para matar a minha saudade do tempo que eu não convivi com ele. Eu aprendi que os 5 minutos fazem uma diferença na vida. O que a Melissa não sabe, que não sou eu que estou dando para ela 5 minutos. É ela que está me dando o presente de dar da vida dela, para mim que sou o pai dela, 5 minutos. Para vê-la brincar, para vê-la crescer, para vê-la se tornar a mulher que eu espero que ela se torne. Não espere perder para você valorizar 5 minutos com a sua família. 5 minutos de qualidade valem por uma vida inteira. Há um filme que se chama Angel. Não sei a tradução, quando traduziram aqui para o português. Mas eram anjos que estavam no meio dos homens. Eles ficavam na praia em pé, recebendo o mar, e ali à noite eles recobravam e eles voltavam. Um lá se apaixonou. E para o anjo virar homem, segundo o filme, isso é filme, viu gente? Ele tinha que se matar. O anjo não morre, mas ele tinha que. Então ele sobe no prédio, ele cai. Quando ele bate no asfalto, ele... ai! Quer dizer, ele vira um homem. Aí ele começa a sangrar, ele levanta, limpa e vai para uma zona rural, uma comunidade pequenina, encontrar com a mulher. Ele se encontra com a mulher, os dois beijam, os dois se amam, têm uma relação aquela noite. E ela, para fazer surpresa para ele, sai de bicicleta para ir numa feirinha buscar pão e leite. Não sei se você já viu o filme. Neste trajeto, uma carreta sem freio a mata e a espreme numa árvore. E ele vem chorando, correndo. Aí depois a cena escurece e aparece ele sentado perto da praia, homem, não era anjo mais, olhando para o mar. E do lado dele um amigo dele que é anjo. E falou com ele assim: tá vendo? Você abriu mão da eternidade para estar com ela por tão pouco tempo. E ele falou: para sentir o que eu senti, se fossem 5 minutos, valeriam a eternidade. É o que eu chamo dos 5 minutos de Deus. Se você não tem o dia todo para sua família, esteja inteiro, completo, pleno. 5 minutos. 5 minutos mudam uma vida. 5 minutos de qualidade, só a perguntar: como foi o seu dia? Por que a senhora está triste, minha mãe? Por que você está tão sozinho, meu pai? Ô meu filho, por que você está tão caladão? Ô minha filha, por que você está ficando só dentro do quarto? Eu estou vendo que você está um pouco assim, introspecto. 5 minutos muda uma história. Olha o tempo que nós gastamos no celular e o tempo que nós gastamos cuidando e guardando a nossa família. As coisas estão fora do lugar. O mundo está de perna para o ar. Se lá fora as pessoas estão vivendo assim, nós podemos fazer diferente. Não espere perder para que você possa dizer: eu daria tudo para abraçar a minha mãe mais 5 minutos, para estar com meu filho mais 5 minutos, para pedir perdão ao meu pai 5 minutos. Se para você o que estou falando não tem sentido, pergunte para a mãe
que perdeu o filho, o que seria para ela estar com esse filho agora durante 5 minutos? Pergunte um casal apaixonado que um dos dois faleceu, o que a esposa viúva ou viúvo não dariam para estar com ele só 5 minutos. Vale uma vida. E o final desta pregação, e você que está conosco, eu não vou conduzir nada. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, para dentro deste 1 minuto, programar esses 5 minutos diários. Porque um dia, eu não queria falar isso, mas eu não vou mentir, e um dia você verá que eu tenho razão. Um dia, você vai perder todas as pessoas que você ama, ou elas vão perder você. A morte tem uma memória fantástica, ela não esquece de ninguém, e a lista está passando, eu não sei quando nem onde, mas um dia o nosso nome chegará. O dia que chegar, que nós vamos para o Pai com uma certeza apenas: o tempo que Deus me deu, que não foram 5 minutos, eu vivi na fé, eu vivi na esperança, mas o que me fez ter 5 minutos de qualidade com a minha família foi o verdadeiro amor. Nesse minuto de silêncio, faça a sua oração pessoal. Tome uma decisão na sua vida hoje. O que você fará para a sua família nos seus melhores 5 minutos de cada dia? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.